Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar, tá? Não vou fazer resenha. É um quadrinho, acho que é o mais bonito que eu tenho em termos de imagem. É Mulher Maravilha, a história das Amazonas. Não é a história da Mulher Maravilha, é a história da origem das Amazonas, tá? Em termos de mitologia, né? Bom, na verdade, o quadrinho, a capa dele, do quadrinho, é essa aqui. Tá? Ó. Vou tirar do foco, queria tirar do foco da luz para vocês verem melhor. Aqui, ó. E aí ela vem com essa é uma jaqueta, né? Vamos colocar uma capa. Então, se vocês verem, ó, ela vem com essa capa aqui. Eu vou tirar porque é ruim para ficar manuseando com ela, tá? Bom, então é Mulher Maravilha, a história das Amazonas, né? É de Kelly Sue DeConnick, Pio Gimenez, Girard e Nicola Scott. É da editora Panini Comics. Esse vai ser difícil porque ele é brilhante e as páginas vão aparecer sempre essa auréola. Bom, essa HQ, tá, é sobre a história de como as Amazonas surgiram. Eu não vou apresentar toda a história, porque, nossa, é longa, né? Mas eu vou me deter principalmente no primeiro livro, tá, que apresenta o surgimento mesmo, que são as deusas e o porquê do nascimento, como, né, do nascimento das Amazonas. E pegando um pedacinho do início da história da Hipólita, que depois vai se tornar a rainha das Amazonas, tá? Uma breve sinopse do desenrolar dos acontecimentos, ficando o final. Aí eu vou quebrar e vou dar um baita de um spoiler. Porque aí o final é a origem da Mulher Maravilha. Aí Gente, isso já foi retratado tantas vezes, tem tantas versões, eu não acredito que seja um spoiler. Essa versão contada aqui eu nunca tinha visto ainda, da forma como está contada aqui, eu ainda não tinha visto, mas é uma questão de mitologia, né? Muito conhecida aí, pelo menos alguns detalhes, né? Muito conhecido. Mas esta HQ aqui, tá? Ela foi vencedora de 2 Eisner Awards de 2022, nas categorias Melhor Edição Única e Melhor Artista. Gente, as imagens são deslumbrantes. Eu vou mostrar, assim, é uma amostra mesmo, tá? Bom, do primeiro livro eu vou falar então um pouquinho mais, que é por causa do surgimento realmente das Amazonas, tá? Do primeiro livro, aí eu vou começar a mostrar para vocês. Então, olha aqui, o deslumbre disso. Tá? Aqui é uma apresentação das deusas. Aí estão aqui com as deusas Hestia, do fogo da lareira e da chama do altar. Hestia tem a entrada livre em todos os lares. Mulheres, ela enxerga além de suas muralhas. Ártemis, né? Porque tem a caçadora. Ela é a lua, a natureza selvagem e o coração inquieto. A Ártemis conhece a criatura selvagem que você é de fato. Deméter, semente, crescimento e o sagrado ciclo da vida e da morte. Mães literais e figuradas. Deméter as observa enquanto cuida de seus jardins. Ela vê seu pranto para aquilo que não vai crescer. Hécate, deusa das encruzilhadas e da bruxaria e da morte. Hécate conhece seu poder e seu medo.
Afrodite. Amor, beleza, prazer, paixão, a deusa dos apetites. Afrodite sente quando a sua fome dói. Atena. A tecelã, astuta e sagaz, deusa da cidade, feita de arestes. Como tal, Atena conhece sua mente. E Hera, deusa das mulheres. Hera enxerga com 1000 olhos, ela é sua megera rainha, sua devoradora de pecados. Hera carrega o fardo da premonição. Sendo uma profetisa, Hera conhece seu orgulho e sua fúria antes mesmo de você. Cada machucado em sua dignidade a queima como fogo. Ela é marcada por eles. E o amor dela por você não conhece limites, pois todas vocês pertencem a ela. Olha essa página. Não vou conseguir mostrar muito porque pega a luminosidade da luz, né? Bom, o próximo fala assim: as subjugações e os abusos cometidos por homens contra não homens são numerosos, demais para catalogar em uma biblioteca, quanto mais em um livro. É da natureza deles, dizem, pois nós dizemos que a natureza pode ser brutal, mas não sinistra. E aqui vai mostrando tudo o que a mulher passa. Está aqui nesses vasos os desenhos de tudo o que a mulher passa, como degradação, escravização, exclusão, assenhoramento, obstrução, repressão, humilhação, subjugação, agressão e assassinato. Em cada um destes vasos tem uma pintura que mostra tudo isso que a mulher passa, né, na mão dos homens. Olha aqui, ver tudo isso de uma vez. Olha aí os vasos, eles se multiplicam. Na mesma pegada de que todos eles têm situações onde a mulher está sendo degradada, está sendo subjugada, está sendo humilhada de alguma forma. E a próxima página seguinte fala: com milhares de olhos, Hera fala: basta. Tá? E assim, elas se reúnem no Olimpo. Aí todas as deusas, tá? Eu não vou ficar lendo não porque é muita coisa, tá? Todas elas vão conversar com Zeus sobre a situação da mulher. E quem tem a voz é a Hera. Esse azul aqui é Zeus, tá? Eu vou mostrar só algumas falas, que é a fala de quando a Hera vai explicar para ele, né, a indignação. E aí a Hera falando para ele: essas faces estão manchadas por um duplo rubor de desprezo e repulsa a Eras. Tudo o que elas falaram, né, sobre a degradação das mulheres. Aí ele fala: aí está, viram? Esta é a minha garota. Agora redobrou sua sagacidade. Como posso servir-lhe, minha rainha? E ela fala: estamos fartas dos homens. Quais homens, mãe? Todos eles. E Deus fala: o que vocês propõem? Que tal uma inundação? Dizimar toda a espécie dos homens e começar de novo? Não a espécie dos homens, Poseidon. Os homens. Nossa queixa foi registrada na primeira página de Heródoto, meu rei. A história dos homens é uma crônica de crimes contra as mulheres. E um deles fala: eu li Heródoto, também das histórias de amor e a beleza lá.
E a Hera fala: que tal perguntar às filhas de Lídia sobre o amor e a beleza, querido? Heródoto 1,93. Cada uma das filhas de Lídia trabalhará como prostituta até ela ter levantado dinheiro suficiente para o dote e assim garantir um marido. A indignidade não se encontra na comercialização do amor bode, mas na ironia de se prostituir para muitos para garantir o privilégio de se prostituir para um só. E aí elas vão conversando, tá? Eu não vou ficar falando, eu só vou mostrar as imagens. Aí é a fala delas, é claro que lá com Zeus tem os deuses também, né? Elas vão falando, eles vão falando, tal. E eu vou colocar agora só o finalzinho, tá? E no fim, ó, falam, mas afinal Zeus resolve não fazer nada. No fim, elas não conseguiram nada, tá? Falam, e no fim não deu nada. E aí elas resolvem elas mesmas se reunirem, as deusas, tá? Só que quem não aparece é a Hera. Aqui elas estão reunidas no submundo, tá? Elas estão escondidas, então elas vão lá no território de Hades, no submundo, para se reunirem, já que Zeus não vai fazer nada. Então elas se encontram em uma caverna escura no extremo limiar do Tártaro, no Poço das Perdidas. As almas de todas as mulheres cujas vidas foram tomadas pela violência são despachadas para lá e guardadas pela eternidade. São amadas e reverenciadas como deveriam ter sido em vida. As deusas se encontram para prestar um tributo e executar seu plano. Todas as deusas, exceto uma. Onde está a Hera? Tá? A Hera não aparece, tá? E aí, por razões além do entendimento delas, Hera não comparece. E Ártemis, ela está com medo? Cuidado com a língua. Cuidado nada, ela tem medo de Zeus. Ele é o marido dela, é o rei dela. O poder de Zeus é infinito, e ainda assim cá estão vocês, todas vocês. Com a barriga arrastando no chão, você veio Hécate. Estava com medo? Estava sim, e ainda estou. Mesmo assim, cá estamos. A covardia não combina com uma deusa, diz a pequenina selvagem que é Ártemis. E ela convence as outras a ir em frente, sem a Hera, sem a rainha delas. Bom, já que ela não vai vir, elas vão fazer por elas, tá? Olha aqui, que elas começam. E aí é colocado: assim é adequado que a rebelião delas comece com uma lágrima. Eu, Deméter, ofereço uma semente de romã e uma folha de elmo estígio. Eu ofereço à nossa deusa as lágrimas de Afrodite. Com elas vem a paixão e a natureza inquietante do oceano. Com esses presentes, o sangue desta empreitada fluirá nos sonhos e ideias. E aí, Ártemis oferece este osso arrancado de minha própria carne. Antes uma gaiola para o coração, eu agora liberto-o. E o fazê-lo ofereço coragem e liberdade. Eu, Héstia, concedo a esta lama um carvão em brasa de divina luz. Hécate oferece a terra e barro, às quais toda criatura viva retorna. Com eles nós concedemos a dádiva do medo e a governança de si que vem com a temperança. De Atena, esta lâmina no mais afiado aço, com ele a força, e a astúcia, o fogo da vida. Em cada uma das deusas oferece, né,
nessa criação. Tendo as almas das suas guardiãs aceitado essas dádivas, está feito. Agora tudo que as resta, as deusas é repartir entre elas tal ditadura. Cada uma protegerá a sua parte, concedendo-lhe uma passagem segura. Pois, embora seja adequado que sua perfídia venha do Tártaro, não é correto que ali ela seja dada à luz. Então, depois que elas recolhem todos os seus dons, né, aí elas saem do Tártaro, porque elas não querem criar as Amazonas no Tártaro, elas saem para fora. Então, cada uma labuta para tirar a sua parte do Hades, indo às terras dos vivos, onde a terra se torna mais outra mãe. Enfim, faz-se a vida. A primeira Amazona nasce do recipiente de Deméter. Estão surpresas? Fora dito que ela vinha de Atena? A semente é aceita e recebe o calor, enquanto as deusas montam guarda por muitas voltas da lua. Ó, aqui elas lançam a semente delas, tá? Em cima. E depois embaixo tem, enfim, faz-se a vida. A primeira Amazona nasce do recipiente de Deméter. Estão surpresas? Fora dito que ela vinha de Atena. Nós somos guerreiras, afinal de contas, e a história dos homens prefere uma narrativa organizada. Mas não, irmãs, a primeira nasceu da deusa da colheita, pois é Deméter quem garante que o homem colha o que plantou. E aí agora ela vai apresentar algumas delas, tá? Então, a primeira Amazona é chamada de Pentesileia. A ela unem-se outras. Io, nascido do recipiente da Héstia. Menalipe, do de Hécate. Helena, do de Atena. Pítia, do de Afrodite. E do Artemis, a rainha da natureza selvagem, nasce a Amazona chamada Antíope. Tá? Então, essas são as primeiras Amazonas, cada uma filha. E é depois explicado que aqui são as primeiras, né? E depois virão mais 4. Então, cada Amazona dará origem a 5. Cada deusa dará origem a 5 Amazonas. Então, ao todo, elas serão as 30 primeiras Amazonas, filhas de deusas. Aí elas colocam: em todo nascimento há risco e dor. Essa é a verdade das criaturas, das ideias e das tragédias. Nascimentos mortais são particularmente medonhos. A criatura vem ao mundo desprogida, aos berros, talhadas para o sofrimento inevitável. As Amazonas tomam o seu primeiro fôlego e equipadas e armadas. Já equipadas e armadas. Não há inocência nelas. A vulnerabilidade virá depois, quando for cultivada e conquistada. E aí fala: os matemáticos consideram o número 30 primordial e semi-perfeito. As Amazonas o chamam de história sagrada, uma tribo de 5 para cada deusa. Tá? São as primeiras 30 Amazonas. Ok? Ó, e aí eu vou pulando um monte de coisa, tá? Porque eu achei interessante vocês saberem como que se deu a origem das Amazonas. E agora eu vou falar sobre a Hipólita, que será a futura rainha das Amazonas. Bom, a Hipólita, ela tá com, chamam ela de, é tipo uma Petra, uma parteira, e elas duas vão, com uma mulher tá dando à luz. E aqui nasce o bebê, só que é uma menina. E eles já têm 3 meninas, eles queriam um menino. E aí eles resolvem que a Hipólita vai levar a menina embora. Eles já têm 3 meninas. Não é? E aí fala assim: eu fiz o que pude, agora esperar para ver, que é no caso da mãe, né? Jorge foi muito claro quanto a eles não poderem sustentar mais uma.
Então você fará o que tem que ser feito, tá? Aí ela pega o bebê, a Hipólita, que é essa aqui no cantinho, tá? E ela vai fazer o que ela tem que fazer com a bebê. E é o que ela vai fazer. Exposição não é infanticídio. Mente Hipólita para si mesma. Assassinar uma criança seria tão arrogante quanto hediondo. Contudo, deixá-la exposta, por outro lado, é uma prática comum com crianças doentes, com meninas ou com os indesejados de outras formas. É deixar o destino a cargo dos deuses. Se sua sina for viver, ela viverá. Talvez uma mulher estéril ache a criança e a crie como sua. Se a criança for inapta para este mundo, ela morrerá. Ela coloca uma moedinha, dos Zeus junto da criança. Não há necessidade de culpa. Os deuses decidirão. E ela coloca o bebê nas águas. Tá? Só que ela fala, se ela de fato morrer, talvez seja uma bênção. Se ela for encontrada, é mais provável que seja vendida como escrava, em vez de criada com amor. Sim, o que acontecer não há de ser justo. Os deuses decidirão, assim como decidem o destino de todas nós. Hão de decidir sabiamente, sim. E ela fala não, aí ela se arrepende. Entende? Aí ela corre para onde ela deixou o bebê, mas as águas já levaram a bebê. Tá? E aí mostram toda a caminhada dela em busca da bebê. Tá? E aí fala assim: correndo, porque não correr significa admitir que o bebê não seria encontrado. Então ela corre, passa por cima da fome, da dor, por horas, dias e estações. Aí vai passando ela, correndo atrás, para ver se ela encontra a bebê. Tá? Até não conseguir mais correr. Até que ela cai, desmaiada, que ela não aguenta mais, ela não achou o bebê. Só que homens acham ela. Entende? Porém, Hipólita não consegue ultrapassar o mundo do patriarcado. O que temos aqui? Um presente dos deuses? Uma escrava fugitiva, o que parece? Então ela se prepara para morrer. E ele está certo, você traiu seu mestre. Acho que ela não gostou de você, não vai responder. Claro que vai. Ela vai me responder ou cortarei a língua dela fora. Talvez eu corte de todo jeito. Hipólita está cansada demais para falar. E o cara vai judiando dela, né? Vou mostrar aqui, ó. Entende? Vendo? Aqui um quadrinho enorme, é meio ruim de enquadrar. E aí, então, nós falamos por ela. Vai aparecer essa imagem aqui em vermelho. Chegam as Amazonas e trucidam os homens, matam todos eles. Eles que queriam matar a Hipólita, acabam sendo todos eles mortos. E aí é a primeira vez que a Hipólita se depara com as Amazonas. Olha a cabeça do cara. Né? E aí elas têm uma conversa delas, tal. E aí no final, tá? Eu vou pular bastante, tá, pessoal? Elas acabam, né, falando da Hipólita que ela será a futura rei das Amazonas. E olha o último quadro. Essa é a Hipólita. Bom, esse foi o primeiro arco, o fim do segundo arco. Deixa eu ver aqui qual que é. É o fim do livro 1. E aí vão ter acho que 4 ou 5. Então eu mostrei agora esse início para vocês terem uma ideia do que é o quadrinho. Bom, o que vai acontecer aqui? A Hipólita
depois que ela vê as deusas dando fim aos homens, ela vai começar a perseguir as deusas, porque elas só atuam à noite. Porque lembre-se, Zeus não sabe da existência das Amazonas. Elas fizeram, tipo assim, elas se revoltaram, fizeram tipo de uma rebelião. Então elas só agem à noite. Então todo lugar que tem homens judiando de mulheres ao longo aí da história, elas aparecem e dizimam todas. E a Hipólita, ela vai seguindo e vai pedindo para as Amazonas que ela quer fazer parte delas. Porque elas matam os homens, deixam as mulheres, mas as mulheres são assim, escravas. Elas não têm nada de guerra, de luta, de se defender, sempre foram subjugadas. E a Hipólita quer que as Amazonas os adotem, por exemplo, e ensinem elas na arte da guerra. E elas, assim, no início não querem, até que um dia, tá? Eu não vou ficar mostrando tudo isso, estou contextualizando para vocês, tá? Ó, no início, né, de todo o livro aparece novamente as deusas, tá? São as mesmas, tá? Só para vocês verem as imagens. Aí depois, aqui ó, nessa batalha onde as Amazonas, elas são escravizadas, né? E aí as Amazonas aparecem e matam todos os escravizadores. E a Hipólita está seguindo elas, entendeu? E aí, ela de tanto insistir, elas resolvem então, finalmente, acolher essas mulheres na tribo delas e ensiná-las, tá? Aqui aparece o lugar delas, é um lugar escondido onde ninguém tem conhecimento, tá? Aí aparece aqui o lugar que as Amazonas vivem, cada uma, né, com a sua especificidade. Então tem a mata, tem o pomar, tem as brasas, tem a gruta, tem o barro, e elas vão mostrar a cidadela, elas vão mostrando para as mulheres, e a partir daí elas vão ensinando, tá, as mulheres a lutarem, a se defenderem, tá? Aqui elas estão no acampamento, tá? Essas mulheres, no início eram 30 Amazonas, aí essas vai somando, né, para cada hora que elas encontram um grupo e matam os homens, as mulheres vão se tornando Amazonas. Então coloca assim: com o acampamento estabelecido, começa o treinamento. Há muito a aprender. Com a Eone, elas aprendem a medicina das plantas. Com Mnemosine, elas aprendem o poder da ancoragem da história. Com Niobe, apresentem matemática necessária para construir. Com a Ela, a falcoaria. Com Pitya, o poder espiritual da dança. Com Eudia, as armas. Há muito mais que a batalha na cultura das Amazonas, mas todas temos que aprender a lutar. E quando é apropriado a lutar. E aí, elas vão, né? Eu estou pegando assim só os pontos de mudança. Só que, numa dessas lutas, à noite, acontece um fato, e uma das Amazonas humanas, né? Não as Amazonas filhas de deusas, ela quer matar um menino, porque nesse grupo de homens tem um menino. E as Amazonas não concordam e deixam o menino. E ela fica super inconformada. E ela encontra esse menino no templo de Apolo, né? E ela dá fim ao cabo do menino. E o Apolo fica ensurrecido, inconformado, e resolve delatar elas a Zeus, porque até então Zeus ainda não sabia da existência delas. E Apolo vai a Zeus e coloca: é assim que Zeus, né? Aqui, ó, ele está contando para Zeus a existência das Amazonas. E Zeus fala: é assim que as deusas querem provar ter razão, pervertendo a ordem natural das coisas? Qual é o problema delas para desafiarem a própria segurança e a própria felicidade desse modo? E o Apolo:
tudo nelas é errado. Destrua-as, Pai, destrua-as e vamos recomeçar. E Zeus: destruir as deusas? Não, Apolo, mas elas me desafiaram e precisa haver um preço e uma lição. Esgueirando-se pela noite, massacrando mercadores e menininhos, não é uma luta justa. As deusas criaram suas próprias campeãs. Muito bem, essas amazonas arcarão com o fardo de seus pecados. E, como é conhecido, Zeus manda o maior lutador dele da história. Quem que é o maior? Aqui, ó, é mais uma vez a apresentação das deusas que eu marquei, que é início de capítulo, né? Mais uma vez, todo início de capítulo tem a apresentação das deusas. E eles mandam aqui tem uma imagem dele. Olha quem eles mandam. Quem Zeus manda, né? Hércules, o maior campeão dele. Aí a primeira que enfrenta ele é a Antíope, a primeira da tribo de Artemis. Antíope, a primeira da sua tribo, é a primeira a morrer, ele fala, né? E aí elas falam, elas estão escondidas vendo a luta, elas falam: nossas flechas não serão mais do que alfinetadas para ele. Uma alfinetada é um incômodo, 1000 são um banho de sangue. E a Hipólita está vendo, a Hipólita resolve entrar na briga. Tá? E aí fala: Hipólita, rainha da 7ª e maior das tribos amazonas. E a Hipólita fala: eu exijo a hora de encarar o grande Hércules, filho de Zeus. Hércules, é Hércules, né? E aí ela vai enfrentar. E a partir do momento que a Hipólita vai, todas as deusas resolvem enfrentar o Hércules, todas juntas, ao mesmo tempo. Entendem? E aí toda Héstia, Helena, a Pentsileia elas são as Amazonas, filha das deusas, tá? Rainha Menalipe, que é tribo de Hécate. Então todas as Amazonas são semideusas, vamos dizer assim, resolvem enfrentar Hércules. E nesse dia, cada Amazona se provou uma rainha. E olha o que acontece, essa imagem. Todas enfrentam Hércules, o Héracles, ao mesmo tempo. Ok? E conseguem a cabeça de Hércules num saquinho. Pegam esse saquinho e vão levar para Zeus, né? O que sobrou do... Só que nosso presente não é recebido com o mesmo espírito da sua intenção. Olha a reação de Zeus quando elas apresentam a cabeça de Hércules num saquinho. Zeus fica possesso. Vocês fizeram isso? Olha o saquinho com a cabeça do Hércules. E ele fica muito bravo. E aí ferra com tudo, porque daí ele chama todos os exércitos para dizimar as Amazonas. E aí é uma luta toda que eu não vou mostrar para vocês, tá? Aí, ó, vou mostrar algumas coisas, né? Mas é a luta, né, dos exércitos de Zeus contra as Amazonas, semideusas, todas, tá? Entram no... E a coisa vai ficando muito feia, tá? No final de tudo, tá? Elas se rendem, porque elas não vão vencer o exército. E aí, pessoal, tem todo... Que aí eu vou deixar para quem quiser, tá?
além de elas serem derrotadas por esses exércitos, elas vão ser castigadas e vão ser colocadas na famosa ilha, né? Que eles chamam de... Deixa eu ver aqui se tá aqui o nome da ilha. Prisioneiras. E pode escolhe na guerra entre os... Deixa eu ver aqui. E elas... Tá, eu não consigo ver aqui o nome da ilha. Missi não sei o que. E elas serão enclausuradas para todo o sempre, tá? Nessa ilha. Acontece um monte de desdobramentos que aí quem quiser acaba vendo, tá? E aí agora sim eu vou falar sobre, tá? A origem da origem da Diana, futura Mulher Maravilha, tá? E aí eu vou mostrar como que aconteceu. Já na ilha, né, a Hipólita há uma dor maior que a própria dor, mais que as lágrimas, um luto tão profundo que transcende o corpo e ameaça apagar até a alma, porque muitas morreram, né? E aí ela modela um bebê na areia. Se ela pudesse viver sua vida outra vez, teria feito tudo diferente, teria dado qualquer coisa, tudo. Mas nós não somos deuses. E aí ela modela o bebê na areia, mas a Hera, ó, aqui, ó, a Hera tá lá ao fundo observando ela. E ela entra na água, a Hipólita, tá? E aí aparece Artemis na ilha também, né? E ela conversa com a Hera, elas vão conversando até que na conversa entre elas, né, coloca assim: você é sábia para uma criança. Aí Artemis fala: uma criança? Mas sou velha, não sou? Mudo meu rosto tanto quanto mudo da ideia. O nome, eu gosto mesmo de nomes, tenho vários. E aí, olha a ação da Hera no bebê. Sabe aquele bebê de areia que a Hipólita fez? E aí, a Hera chama todas as deusas. A vida é um labirinto, não é um jogo que possa ser vencido. Então, o que temos nós, nossas vidas? Com certeza não. O amanhã não é prometido a nenhuma de nós. E onde nos resta encontrar significado? Apenas nisto, nossa capacidade e nossa disposição para amar. E aí todas as deusas se juntam e cada uma delas dá o seu quinhãozinho e olha aí o bebê. Tá? E ele começa a chorar e Hipólita, dentro do rio, ouve. E aí, o pensamento da Hipólita dentro do rio, tá? Nós nascemos para morrer, mas também para viver, aprender, sofrer e crescer. E ao longo de tudo isso para amarmos nossas vidas, nossas semelhantes. E quando estamos bem corajosas, nós mesmos. Aí ela vê o choro do bebê, né? E quando ela sai da água, tudo bem, está tudo bem. De onde você veio, hein? E aí ela encontra com o bebê uma moeda das deusas, de Hera, tá? Ela sai das águas e encontra o bebê, que é uma menina, né? E aí ela encontra junto com a bebê, tem uma moeda cunhada, o rosto de Hera. Pelos deuses, ela fala. E aí, vocês conseguem amar como as deusas amam vocês? Tenha coragem de suportar a dor que de certo acompanhará esse amor? É claro que tem, nós sabemos, porque reconhecemos nossas iguais. Nós conhecemos vocês. Como vamos chamar, hein? Vocês são as Amazonas.
E aí, ó, as deusas, né? E o último, página final, onde aparece a Diana, futura Mulher Maravilha. E aí, gostaram? Eu acho que de todas as versões que eu já li, né, porque tem várias versões, né, do surgimento das Amazonas, e que se inclui também no surgimento da Mulher Maravilha, mas eu acho que de todas as versões, eu achei essa aqui a mais completa, sabe, assim. Nossa, pessoal, eu não mostrei nada do quadrinho, tá? É uma história muito bonita, tá? Uma dele, para quem gosta de, tem que gostar de mitologia, é uma mitologia, né? Para quem gosta de mitologia, tá? É um livro perfeito. Essa é a capa que vocês vão ver, tá? É a jacket, né? Que acompanha ela. Para quem gosta de mitologia e gosta da Mulher Maravilha ou da origem das Amazonas, esse é um livro perfeito. Uma que a história é muito boa, ela é amarradinha, sabe? Ela é assim, conectada do começo ao fim e é deslumbrante. Para não falar outra coisa, né? É deslumbrante. Bom, eu pelo menos, né? Aqui, ó, eu mostrei só algumas páginas, tá? Mas ele é inteirinho nesse nível, desses desenhos, tá? Dessas configurações. Essa aqui eu já mostrei, né? Deixa eu só mostrar uma página que eu ainda não mostrei para vocês aqui no meio. Então, assim, para quem gosta de imagem, olha aqui, olha isso. Então, assim, é um deslumbre. A história é muito boa e as imagens são encantadoras. E é isso. Espero que, para quem tem interesse, é uma boa pedida. Se inscrevam, comentem, compartilhem. Nos vemos no próximo olhar.